pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Irmãos, quero saudá-los com a gloriosa paz do nosso Deus, motivo de alegria ao ouvir a palavra do Senhor e poder se reunir com alguns dos irmãos. Mas nesse momento de calamidade, nós conseguimos dar mais valor àquilo que muitas das vezes nós deixamos passar como se fosse algo simples, como se fosse algo que não houvesse tanta importância. E nesse momento nós vemos tão glorioso, quão importante é aquilo que o autor de Hebreus escreve em sua carta, no capítulo 10, versículo 25, para que não deixemos de congregar. E nós cremos que em espírito nós podemos congregar, você aí na sua casa, e nós aqui reunidos, pois nós cremos que onde estiverem dois ou mais reunidos no nome dele, ali ele se fará presente. E da sua casa mesmo, você pode colocar a mão no seu coração, fechar os seus olhos e elevar a sua voz juntamente comigo em um clamor ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos, te agradecemos, Pai, pois nós sabemos que tu tem todo o controle e todo o domínio de todas as coisas, nos céus e na terra. E nós queremos aqui declarar, Pai, que mesmo quando o dia não for bom, Pai, mesmo quando a situação não for favorável, nós queremos continuar olhando para ti, pois nós sabemos que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Convido a você a clamar juntamente conosco
Tudo é dele, tudo é por meio dele, e todas as coisas é para ele. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam mudar. O meu ser e o pecado devassou meu viver. Eu fui embora, disse ao Pai, não é meu, da minha parte que cabe na herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me esforçou no pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele.
Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, por ser um Deus imutável. Um Deus onde não há sombra de variação. Um Deus que tem todo o seu poder e domínio em suas mãos. Convido a cada um de vocês a declarar essa verdade. A minha fé, ela não está firmada nas coisas que o Senhor pode fazer, porque eu aprendi a te adorar pelo que tu és. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sim, um amém. Só não te veio mais ninguém. Seja um. Eu sei, Pai, que o Senhor sempre estará com a tua igreja, independente das circunstâncias. E nós queremos aqui nessa manhã declarar, Pai, que nós queremos aprender a confiar mais, que nós queremos aprender, Pai, a nos despojar mais e confiar plenamente no Senhor.
Na sua casa você pode declarar assim conosco. Diga a Ele: Senhor, eu sei que sempre estás comigo. Eu também sei que nada acontece sem a tua vontade. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei. Senhor, esse é o nosso sossego, essa é a nossa paz, saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Louvado seja Deus. Irmãos que estão ao vivo, bom dia. Irmãos que estão vendo a mensagem gravada, bom dia. Paz do Senhor. Irmãos, uma breve mensagem agora, um breve recado. Sabemos que estamos nesse momento ainda, né, em que temos que louvar ao Senhor, em cada um na sua casa, nós daqui, os irmãos daí. Só que os irmãos entendem que a igreja ela é um corpo universal. Apesar da distância, nós estamos juntos em Cristo Jesus. Nós somos um nele. E esse amor é o que nos une. E como
Paulo fala em Romanos 8, quem nos separará desse amor, não é verdade? Não tem tribulação, não tem doença. E é em nome desse amor que eu clamo aos irmãos que não deixem de cooperar com esse ministério, com as suas ofertas. Então, essa mensagem eu passo aos membros. Se você é membro desse ministério ou ainda simpatizante, nos ajude a manter essa obra no sentido de nós conseguirmos concluir com as nossas despesas ordinárias. É o aluguel, é uma conta de água, de luz, não é verdade? Então, os irmãos sabem dessa necessidade. Inclusive, despesas extraordinárias sempre acontecem. Então, eu peço aos irmãos que vai ser passado aos irmãos aí embaixo do seu vídeo um número de conta. Os irmãos podem estar transferindo para essa conta, tá ok? Caso o irmão tenha dificuldade de transferir por qualquer motivo, faça contato ou mesmo lá no WhatsApp do grupo do ministério, que vamos dar um jeito de te passar ou um boleto, ou pelo PicPay, enfim. Existem várias formas de transferência de valores que não apenas esses dos bancos, tá ok? Então, independente da sua forma, do que fica mais fácil para você, para o irmão mande a mensagem para a gente possa estar contribuindo, de modo que a gente não fique envergonhado, né, diante, enfim, dos nossos credores, para que a gente possa continuar sempre mantendo o nosso nome sempre em paz com os irmãos. Amém, irmãos? Agradeço. Bom dia, graça e paz a todos, amém, queridos? Que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã, como já está fazendo. Eu solicito aos irmãos que acompanhem as mensagens que são transmitidas. Nós sempre nos esforçamos para transmitir as mensagens ao vivo. Às vezes não dá certo devido a alguma força maior, na internet, enfim, qualquer uma questão técnica. Mas eu peço aos irmãos que se esforcem para nos acompanhar, tanto nas mensagens transmitidas pelas lives, como também as mensagens que estão sendo gravadas e postadas no grupo do ministério. Amém? Queridos, nessa manhã nós queremos dar continuidade à nossa série de mensagens, Os Mistérios do Reino dos Céus. Para tanto, eu gostaria de ler com os irmãos em Mateus capítulo 25, versículo 1 em diante. Amém? Acompanhe em sua casa, com a sua Bíblia, e abra o seu coração neste momento em nome de Jesus. Então, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 destas virgens eram nércias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeites nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas em sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouve-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amados, nós estamos refletindo há algum tempo e temos falado de maneira sistemática a respeito da experiência do reino dos céus. E eu acredito que nós, como igreja, como corpo de Cristo, todo verdadeiro cristão que creu em Jesus, se faz necessário esse entendimento, o discernimento
de que, sendo servos de Deus, sendo cristãos autênticos que creram, que nasceram de Deus, se faz necessário a experiência autêntica da vida cristã para todos nós. Uma vez que nós precisamos entender que nós vivemos em tempos difíceis, tempos bastante complexos, né? No que diz respeito ao serviço a Deus, haja vista que nós estamos num tempo já breve do tempo do fim, estamos nos aproximando da segunda vinda de Cristo, como o próprio versículo 13 diz, que não sabemos nem o dia e nem a hora que Jesus virá. E todas as coisas, todos os fatos, os últimos acontecimentos, estão sinalizando que o advento ele se aproxima a cada dia. E precisamos então nos voltar para dentro de nós mesmos e buscarmos a leitura ou ler a nossa vida nesse sentido de experiência de vida cristã. Precisamos perceber e precisamos ter a plena convicção de que a maneira que estamos vivendo é uma maneira certa. Estamos vivendo de acordo com aquilo que Deus estabeleceu na sua vontade, vivendo a vida cristã conforme os parâmetros, conforme os critérios do Evangelho de Jesus Cristo, e não conforme o mundo, e não conforme o entendimento dos homens, a religião dos homens, ou coisas semelhantes. Se faz necessário esta convicção, e a relevância dessa série de mensagens consiste nisto, consiste nesta leitura, consiste nesta certeza de fé, nesta fé sedimentada, fortalecida, e esta fé segura de que realmente estamos caminhando rumo ao reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo, rumo ao advento, rumo ao encontro com o Senhor naquele grande dia. E quando nós falamos de experiência de vida cristã, ou podemos trazer para a nossa série de mensagens, experiência do reino dos céus, nós nos deparamos com esta palavra, que é uma palavra que nos coloca dentro de uma reflexão de experiência com Deus. Para tanto, nós podemos olhar, vislumbrar que esta parábola das 10 virgens, que ela começa dizendo: então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Observe essas palavras: o reino dos céus é semelhante. De modo que Jesus, ao falar esta analogia, a fazer essa comparação das virgens com o reino dos céus, é muito importante que nós façamos aqui agora um diálogo entre a parábola das 10 virgens e aquelas parábolas de Mateus capítulo 13, que fazem esse diálogo e dizem praticamente quase a mesma coisa, uma vez que a parábola do semeador nos ensina o início do reino dos céus, quando é dito ali que a palavra do reino foi semeada nos corações, e quando esta palavra de vida eterna, que é a palavra de Cristo, que é a palavra do reino, ela encontra um bom coração, uma boa terra, isso está apontando para aquele coração que entendeu a palavra, que foi iluminado, que recebeu a revelação de Deus e creu na palavra do reino. De modo que a semente nasceu, a semente que é a palavra, ela frutificou, ela nasceu, e isso aqui está totalmente em acordo com a parábola das 10 virgens, quando diz que as 10 virgens, elas tomando as suas lâmpadas, olha só, esse termo, essa expressão, tomando as suas lâmpadas, nos coloca e nos faz entender que trata-se do início da vida cristã. Tomar as lâmpadas consiste em crer na palavra do reino, em ter seu próprio espírito humano regenerado, que é aquela semente que nasceu na parábola do semeador e frutificou. Isso aponta para o novo nascimento, para aqueles que creram em Jesus e se tornaram filhos de Deus, uma vez que Provérbios capítulo 20, versículo 27, nos diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Veja só como que o espírito do homem, sendo a lâmpada do Senhor, e esquadrinha todo o mais íntimo do nosso ser, aponta para o início da nossa fé. Isso nos coloca no momento em que cremos no Evangelho da salvação, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, e então começou-se uma carreira, porque agora essas virgens
E vale a pena ressaltar que essas virgens, elas correspondem e constituem todos aqueles que creram. Isso disse o apóstolo Paulo de maneira muito clara, ali em 2 Coríntios. Quero ler com os irmãos aqui 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 3 diz assim, versículo 2: porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgens pura a um só esposo, que é Cristo. Veja que Paulo, ele declara que a preocupação do seu coração e o seu encargo como apóstolo de Jesus Cristo era preparar a igreja, preparar aqueles que creram, preparar esta reunião, este ajuntamento dos chamados de Deus, prepará-los como virgens puras a um só esposo, que é Cristo. Isso está em pleno acordo com a parábola das 10 virgens, quando aquelas, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo, que é Cristo. Agora se faz necessário entendermos aqui cada expressão da parábola, porque como se trata de uma parábola, é necessário entendermos aqui qual a mensagem que a parábola está nos transmitindo. Haja vista que todas as parábolas, que são analogias em que Cristo toma ali emprestado algum exemplo da natureza, alguma coisa da vida humana, alguma coisa muito natural do nosso convívio, ele toma dessas coisas para nos ensinar algo. E não é sem razão que aqui, esta parábola das 10 virgens fala de uma caminhada, porque as virgens, ao tomarem as suas lâmpadas, elas saíram a encontrar-se com o noivo. Este sair a encontrar-se com o noivo está concordando também com a segunda parábola de Mateus capítulo 13, quando é dito que nós, uma vez que cremos na palavra do reino, e então nascemos de Deus, fomos constituídos filhos de Deus, agora todos nós nos tornamos sementes e fomos semeados no mundo. Olha só como que a revelação da vida cristã, e como que a Bíblia ela vai tecendo esta visão de prática, de caminhada, de vida cristã. Quando cremos em Jesus, nos tornamos membros do corpo de Cristo, nos tornamos reino dos céus e somos comparados a essas virgens que, quando creram, foram introduzidos em uma caminhada desértica. Como o povo de Israel, quando foi ali libertados do Egito, eles passaram pelo Mar Vermelho, que é figura, que é sombra do batismo nas águas, e então entraram em uma caminhada desértica por 40 anos. Essa caminhada desértica, ela corresponde a esta trajetória, corresponde a esta vida cristã. E aqui nós temos que olhar para esse texto e começar a olhar para nós mesmos, para dentro de nós. Nós estamos em uma caminhada, como disse ali o escritor aos Hebreus, em capítulo 12, nós estamos numa carreira que nos foi proposta, e nesta carreira muitas coisas acontecem. E as pessoas sempre na vida cristã, na prática da vida cristã, costumam sempre querer fazer algo para Deus, querer realizar algo para Deus. Isso é muito louvável, isto é muito bonito, quando as pessoas, ao crerem em Jesus, desejam então, a partir desse momento, agradar a Deus, deixar Deus feliz, deixar Deus bastante feliz conosco, porque nesta caminhada nós vamos estabelecendo maneiras de realizar algo ou algumas coisas para Deus. Mas precisamos entender, que Deus chama a atenção de vocês neste momento, precisamos entender que antes de fazermos alguma coisa para Deus, é importante entender que a Bíblia nos ensina que Deus deseja realizar algo em nós e também por meio de nós. Verifique aqui, as virgens, elas saíram a encontrar-se com o seu noivo, e agora nesta saída, nesta caminhada, nos é dito que haviam 5 prudentes e 5 nércias, de modo que as prudentes, elas, além das lâmpadas, olha, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, e no momento que nós cremos, nosso espírito é regenerado pelo Santo Espírito da promessa, tá? E então, ao começar esta caminhada, diz a Bíblia aqui que as virgens sábias,
as prudentes, elas levaram azeite também nas vasilhas. Ao passo que as virgens nécias, as desapercebidas, as tolas, elas não levaram azeites. Todas eram virgens, todas eram cristãs, todas faziam parte do corpo de Cristo, amém? Todas eram filhas de Deus, ou aqui no sentido geral, todos eram filhos de Deus nesse contexto. No entanto, a diferença aqui, o diferencial, era que nesta caminhada, algumas eram prudentes e levaram azeite, estavam abastecidas de azeite, e outras não fizeram desta forma. O azeite na Bíblia, ele tem um contexto bastante importante nesse sentido, e que esse azeite, sobretudo no Antigo Testamento, que nós encontraremos com mais ênfase, com mais, de maneira muito mais clara, a questão do azeite, quando este azeite ele foi feito, Deus mandou fazer um azeite, Deus mandou que os filhos ali de Israel, eles constituíssem ali uma maneira de estar ungindo, não somente o povo, mas também os reis, os sacerdotes e os profetas, todos eram ungidos com um óleo, com um azeite que era fabricado, que era criado ali por meio dos filhos de Israel. Isso está registrado em Êxodo, capítulo 30. Eles pegaram-lhe algumas especiarias, como cálamo, como cinamomo e algumas outras ervas adicionados ao azeite, e ali então se fazia um óleo da santa unção. Era o óleo sagrado, separado para ungir a tenda da congregação dos israelitas, e não somente ungir todo o povo, mas ungir também os reis, os sacerdotes e os profetas. Este óleo, ele também passa por uma figura muito importante aqui em Salmo de número 133, é dito assim, olha só: ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Versículo 2, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual, este óleo precioso, desce para a barba de Arão, e também vai descendo para a orla de suas vestes. Aqui fala de um óleo precioso. Esse óleo precioso, já disse para os irmãos, que era um óleo da santa unção, pelo qual se ungia os reis, os sacerdotes, os profetas e o próprio povo. Era ungido por este óleo sagrado, separado, que é um óleo figurativo, haja vista que a lei é sombra de bens vindouros e não a imagem real das coisas, conforme o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 1. As figuras e as sombras do Antigo Testamento constituem então são figuras proféticas de coisas que haviam de vir. E nesse salmo aqui, Salmo 133, não é diferente, quando é dito que é um óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão. Este Arão aqui, ele é profético. Este Arão aqui representa Cristo, Jesus Cristo, no seu ministério terrenal, no seu ministério araônico, que é o ministério do viver humano, morte, ressurreição e ascensão aos céus, de volta ao Pai. Então, nesse ministério terrenal, Cristo, ele é representado aqui no Salmo 133 por Arão. Arão, ele era o sacerdote levita que estava ali realizando os sacrifícios. Então aponta para Cristo realizando o sacrifício eterno em nosso favor, que era Ele próprio morrendo em nosso lugar. Esse sacrifício vicário, substitutivo. Agora, o importante do salmo aqui é que fala que o óleo ele é derramado sobre a cabeça de Arão. E como é que nós podemos entender isso? Jesus estava certa vez, ele saiu ali daquela quarentena desértica, depois que ele foi batizado ali por João Batista no Rio Jordão, ele
foi para o deserto, e então passou 40 dias no deserto em comunhão com o Pai, e como as Escrituras nos declaram, sendo tentado pelo diabo. Após esses 40 dias no deserto, ele foi para a sinagoga, entrou na sinagoga, tomou o livro do Antigo Testamento e abriu exatamente no lugar onde estava escrito. Isso está registrado aqui em Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim. Atenção, Jesus, ao entrar na sinagoga, pegou o livro da lei e abriu no lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Vamos nos lembrar do Salmo 133, quando é dito que é o óleo precioso sobre a cabeça de Arão. Quando Jesus, irmãos, vão se recordar, quando Jesus estava sendo batizado por João Batista ali no Rio Jordão, diz a Bíblia que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. Então essa descida do Espírito Santo sobre Jesus seria o batismo do Espírito Santo, a unção de Cristo para ser profeta. Então era a unção para profeta. Os irmãos se recordam, como eu falei agora há pouco, que no Antigo Testamento, esse óleo da santa unção ungia os profetas, os reis e os sacerdotes. E Jesus, no seu ministério terrenal, ele foi ungido profeta. Por isso o texto diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. O Espírito Santo estava sobre ele, e o Espírito Santo o ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer àqueles que estavam ali: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então aquela figura, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para proclamar a libertação, para pregoar o ano aceitável do Senhor, como o texto aqui nos diz, era o cumprimento daquela unção, conforme o Salmo 133, que diz que o óleo precioso, ele desceu sobre a cabeça de Arão, figura de Cristo, e veio alcançando as suas barbas e descendo até a orla dos seus vestidos. Então veja comigo, como que este óleo aqui, é um óleo que tanto ele cai sobre a cabeça de Cristo, que é o batismo no Espírito Santo, que é o próprio Espírito descendo sobre o homem Jesus. Vamos entender isso aqui, é um ministério terrenal. Não se esqueça, o verbo se fez carne. Então o próprio Deus, ele assumiu uma humanidade, ele se revestiu de uma humanidade essa que nós conhecemos como Jesus, o homem Jesus. E esse homem Jesus, como o primogênito entre muitos irmãos, como o protótipo da nova criação, como aquele que é o homem maior, o homem por excelência, ele que é o primeiro do reino dos céus, ele recebeu então aqui agora a unção do Espírito Santo sobre ele. E não somente Jesus, mas também o corpo de Cristo, quando diz que este óleo, ao descer nas barbas, vai alcançando todo o vestido. Olha só o óleo descendo sobre todo o corpo de Arão, deste Arão profético que é Jesus, e vai até as orlas dos vestidos, vai até o final, até embaixo nos seus pés, de modo que o novo homem, ele foi ungido pelo Espírito Santo. O óleo ali é figura do Espírito Santo, que veio sobre Jesus, por ocasião do seu batismo ali no Rio Jordão, e que também desceu sobre toda a igreja, ou sobre o corpo de Cristo, por ocasião do Pentecostes, que está registrado ali em Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 1, quando é dito que quando estavam todos reunidos no dia de Pentecostes, diz que houve um vento impetuoso, e o Espírito Santo desceu sobre eles, para se cumprir a promessa feita a Abraão, que é o Espírito Santo prometido. Pensem comigo, se o reino dos céus é Cristo e a igreja, se o novo homem é Cristo e a igreja,
de modo que podemos entender que estas virgens que saíram a se encontrar com o seu noivo, corresponde a todos os cristãos que, tendo o seu espírito regenerado, tomaram as suas lâmpadas, saíram nessa trajetória de vida cristã. E aqui agora eu chamo os irmãos para o ponto fundamental de toda essa parábola, que aqui faz toda a diferença para nós. As prudentes, além das suas lâmpadas, além de serem cristãs verdadeiras e terem seus espíritos regenerados, nasceram de Deus, o Espírito Santo habitava o seu espírito, além disso, elas levaram um abastecimento, uma porção a mais do óleo que é o Espírito Santo. Irmãos, eu chamo a atenção de vocês, como está a vida dos cristãos próprios desta época? Como está a nossa vida, o nosso coração? Nós estamos caminhando, e os cristãos eles costumam e sempre estão querendo fazer algo para Deus e realizar algo para Deus. No entanto, nesta caminhada, precisamos perceber que o ponto de partida é o óleo, o ponto de partida da nossa caminhada, dos nossos feitos, das nossas obras. O ponto de partida é o Espírito Santo nos nossos corações. As virgens prudentes, elas estavam abastecidas de óleo. E conforme na prática comum da vida humana, aquela lâmpada, né, aquela lamparina, ela funcionava a partir de um óleo que ficava num reservatório, e ali naquele reservatório era ali embebido ali o pavio da lâmpada, e esse pavio ele acendia e iluminava conforme ia se consumindo o azeite. Olha só, conforme ia se consumindo o azeite, o brilho, a luz da lâmpada era proveniente do azeite, uma vez que acabando-se o azeite, a lâmpada se apagava. É o que aconteceu aqui com as virgens imprudentes. Quando por ocasião da vinda de Cristo, elas ressuscitaram e ouviram um grito, ouviram a voz do arcanjo, dizendo: levantai porque o noivo está chegando. E quando elas foram observar, as lâmpadas estavam se apagando. Quando nós falamos de lâmpada, quando falamos de luz, quando falamos de iluminar, precisamos entender que o povo de Deus é um luzeiro. O povo de Deus é um luzeiro. Você faz parte de um grande luzeiro. Isso fica muito claro quando lemos ali Apocalipse capítulo 12, aquela mulher vestida de sol. Olha só, faça aqui agora a conexão. As virgens, Deus, ele se relaciona com o seu povo nesta figura, né, do homem e da mulher. Isso desde os primórdios, desde Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, nós temos ali Adão, que é uma figura de Cristo, e Eva, a mulher, uma figura da igreja. Então Deus ele vem em toda a escritura, né, construindo esta imagem de Cristo e a igreja, de Deus e o seu povo. Então, ao chegar em Apocalipse capítulo 12, nos é dito que João ele viu ali uma mulher vestida de sol. Olha, um luzeiro, ó, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa mulher é um luzeiro. O povo de Deus é um luzeiro que foi chamado por Deus e foi constituído luzeiro neste mundo para brilhar. Mas qual é o brilho? O que ela tem que brilhar? Não é qualquer brilho, é o brilho da glória de Cristo em nossas vidas. É o brilho proveniente do óleo, é o brilho proveniente do Espírito Santo atuando em nós, porque se o Espírito Santo não atuar em nós, se os nossos corações estiverem totalmente descomprometidos com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo, por mais que você possa fazer algo para Deus, isso será constituído obras mortas, coisas vãs, coisas religiosas, obras próprias do homem, que conforme Paulo ali em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, são obras de madeiro, feno e palha, obras que com fogo se consome, se destrói e se dissipa.
Então precisamos entender que nesta caminhada nós precisamos olhar para nós mesmos e buscar se a nossa vida, se o nosso coração está sendo conduzido, guiado, sustentado pelo próprio Espírito Santo ou pelo próprio Espírito de Cristo em nós, em nossas vidas, para que não caiamos no erro das virgens nécias de quando Jesus voltar e elas forem se espantarem, elas vão se dar conta que as lâmpadas estão se apagando, porque não tem o óleo, porque não tem o Espírito Santo de Deus. Então o povo de Deus, como luzeiro, tem como a essência, como óleo. Atenção, se a lâmpada tem o óleo, e o óleo embebeda o pavio que acende, que brilha, então nós como luzeiros temos como essência o Espírito Santo em nós. A Bíblia diz que Deus é luz. Deus é luz. 1 João, capítulo 1, versículo 5 diz: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Agora vai linkando comigo, vai aqui observando comigo o desenvolvimento dessa mensagem e percebendo algo de extrema importância. Deus é luz. Agora esta luz, ela precisa brilhar, ela precisa de um recipiente. Deus deseja se manifestar, Deus deseja se dar a conhecer, Deus deseja que as pessoas o vejam, o conheçam como Deus, como graça, como vida, como paz, como amor, como bondade, como misericórdia, como salvação. E esse recipiente que Deus assim determinou pela sua sabedoria, é o próprio homem. Deus vai se manifestar no homem, a partir do homem Jesus e do corpo de Cristo que somos nós. Por isso que a igreja foi semeada no mundo, conforme a Mateus capítulo 13, na segunda parábola, a parábola do joio. Nós juntamente com Cristo fomos semeados neste mundo para frutificar. Nesta caminhada precisamos frutificar. E frutificar o quê? Frutificar o próprio Deus, porque a essência da igreja, a substância da igreja é Deus. Deus é luz. Não é sem razão que o próprio Jesus em João capítulo 8, no versículo 12, naquele episódio ali da mulher adúltera, quando pegaram aquela mulher no flagrante ato do adultério e trouxeram a Jesus, para que Jesus o julgasse conforme a lei, e que essa mulher por fim fosse apedrejada. E diz a Bíblia que quando essa mulher chegou e foi apresentada a Jesus por aqueles fariseus, por aqueles religiosos, então Jesus disse que quem não tivesse pecado que atirasse a primeira pedra. E então todos foram acusados e arguidos pela própria consciência e saindo de um por um, a começar pelos mais velhos, ficando só Jesus e a mulher. De repente Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Não ficaram para te condenar? A mulher disse: não, Senhor. E Jesus disse: eu tampouco te condeno. Não estou aqui para te condenar, eu vim para salvar. Vá e não peques mais. E aí passou a Jesus dizer no versículo 12 as seguintes palavras: eu sou a luz do mundo. Deus é luz, Deus estava em Cristo, então a luz eterna, a luz da vida, era o próprio Jesus como luz do mundo. E não somente Jesus, mas também o corpo de Cristo, como foi dito agora na minha fala há pouco tempo. Eu dizia que o óleo ele desce sobre Jesus e alcança todo o seu corpo. Jesus, aqui em Mateus, no capítulo 5, no versículo 14 diz: vós sois a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, declarou Jesus em João capítulo 8, versículo 12. Aqui em Mateus capítulo 5, versículo 14, ele diz: vocês são a luz do mundo. Olha só o nosso papel como virgens, como povo de Deus, nesta caminhada desértica, nessa caminhada deste mundo tenebroso, um mundo de trevas, um mundo de maldade, um mundo de injustiça, de muita miséria, de muita fome, de muita iniquidade. A igreja foi colocada neste mundo para brilhar, o brilho do próprio Deus, que é luz em nós. O texto diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, então ilumina todos os que se encontram na casa. Aí o versículo 16, atenção, diz assim: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens. Olha só, vou recapitular o texto, atenção.
Vós sois a luz do mundo. Jesus está dizendo para mim e para você nesta manhã que nós somos a luz do mundo. Eu sou luz do mundo, você é luz do mundo, a igreja de Jesus Cristo é luz do mundo. Aquelas 10 virgens que representam o povo de Deus na terra é luz do mundo. Aí ele diz, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um balde ou de um alqueire, mas deve ser colocada num velador para iluminar todos os que se encontram na casa. Aí o versículo 16 diz, assim brilhe também, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai Celestial. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai Celestial. Meus amados irmãos, nós somos corpo de Cristo. Nós constituímos o reino dos céus nessa terra. Neste mundo caótico, religioso, hipócrita, cheio de maldade e de muitas injustiças. E nós somos colocados no mundo para frutificar. Fomos colocados neste mundo como luz do mundo para brilhar. E o brilho da luz de Deus são as boas obras, conforme o texto aqui de Mateus capítulo 5, versículo 16. E essas obras têm que ser observadas pelas pessoas, para que quando as pessoas veem as boas obras, elas glorifiquem ao Pai Celestial. Então quando a igreja brilha, quando o povo de Deus faz a diferença, dissipa as trevas onde quer que você esteja, então o Pai é glorificado em nós. Deus é luz e Deus passa a se tornar conhecido como luz, como bondade, como misericórdia, como amor. E todos esses atributos de Deus podem ser percebidos no nosso dia a dia, por meio do brilho da glória de Deus em nós. Como está o teu testemunho na terra como luz do mundo? Como está o teu testemunho na tua casa, com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos? Como está o teu testemunho onde você trabalha, no local de trabalho? Como está o teu testemunho como luz do mundo? Como aquele que foi chamado para brilhar? Como aquele que foi colocado para iluminar aonde quer que você esteja? E esta luz, este brilho, são as boas obras, são obras feitas em Deus. Não é a minha obra, não é a tua obra, não é a minha bondade, não é a tua bondade, não é o meu amor próprio, o teu amor próprio, mas são obras que provêm do próprio Espírito, porque o Espírito Santo, ele é o combustível. O Espírito Santo é o que nos imbui, é o que nos conduz, é o que nos guia. O Espírito Santo é o que nos fortalece e nos projeta para darmos esse testemunho de Deus neste mundo. Portanto, é necessário entender que se faz necessário, muito necessário e muitíssimo necessário o nosso relacionamento com Deus. Sem relacionamento com Deus não há vida cristã. Sem relacionamento com Deus não há boas obras. Sem relacionamento com Deus não há como brilhar, porque é o relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, com o Pai, é o relacionamento com Deus triuno que vai fazer com que as obras elas apareçam. As obras elas vão fluir de nós. As boas obras elas vão pulsar da nossa alma, aonde quer que nós estejamos, por meio de uma comunhão com Deus. E se tem uma coisa que falta nesse tempo que nós vivemos, é a comunhão com Deus. Como é difícil ter comunhão com Deus. Como é difícil assumir um comprometimento de dependência de Deus. Como é difícil assumir um comprometimento com o Senhor, em dependência, em amor, em devoção, em obediência. É necessário cultivar nos nossos corações fome e sede de justiça. Não podemos levar a nossa vida cristã de maneira vazia, de maneira vaga, como aqueles que proclamam alguns jargões e fazem algumas orações e trazem alguma oferta somente e às vezes congrega e proclama até alguns textos da Bíblia. Não. Tudo isso faz parte de uma liturgia, no entanto, a essência da vida cristã é o azeite, é o Espírito Santo, é o próprio Deus em nós, se movendo em nós e se manifestando por meio do nosso viver humano.
Não há vida cristã sem Deus. Não há vida cristã sem comunhão com Cristo. É por isso que Laodiceia é um tempo próprio, destituído, desprovido de comunhão com Cristo. Irmãos, em nome de Jesus, ouçam o que eu estou falando aqui neste momento. Isso é muito grave, isso é muito sério, quando nós, e a Bíblia nos apresenta, a Bíblia nos ensina em Apocalipse capítulo 3, aquela última carta profética, que é um retrato, que é um raio-x da condição da igreja dos últimos tempos, do tempo que se chama hoje, é um retrato exato da condição da igreja contemporânea, que colocou o noivo para fora. As virgens do tempo presente colocaram o noivo para fora de suas vidas, de seus corações, e estão desprovidas de comunhão, como o próprio Jesus ali, ele reclama no versículo 20 do Apocalipse capítulo 3, e chama a atenção da igreja para um dado muito importante e uma necessidade extrema e urgente a nós, quando ele diz no versículo 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Você está ouvindo a voz do noivo batendo a porta do teu coração? Porque Jesus, ele bate a porta do coração dos cristãos desta era. Laodiceia é um tempo, Laodiceia é um espírito, é uma condição da igreja de Jesus Cristo dos últimos dias. É a última carta daquelas 7, é o tempo que antecede o advento, que antecede a segunda vinda de Cristo, e esse tempo dessa pandemia, desse Covid-19, dessas pestes perniciosas, de todo esse sofrimento que o mundo passa, isto é o próprio Deus nos chamando a atenção do seu povo, chamando a atenção da sua igreja, para uma necessidade urgente de nos voltarmos a Deus. É tempo de despertamento, é tempo de se voltar a Deus, porque Jesus em breve virá, e nós estaremos diante do tribunal de Cristo, para prestarmos contas, e recebermos segundo o bem ou mal, que tivermos feito por meio do corpo. E eu quero dizer para os irmãos, que fazer o bem, ou fazer o mal, não está em nós o querer, porém está o frutificar aquilo, ou frutificar os respectivos frutos de onde vivemos, se é na carne ou se é no Espírito, conforme Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Quando Paulo diz, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Quando nós andamos no Espírito, olha só, as virgens prudentes estavam caminhando, e elas estavam abastecidas de azeite, estavam cheias do Espírito Santo, e o brilho das suas lâmpadas eram próprios do Espírito, era Deus brilhando, porque Deus é luz, e nós somos luz do mundo, e essa luz é o próprio Deus brilhando em nós. De modo que aqueles que estão destituídos de comunhão com Cristo, estão destituídos e desprovidos desta consciência e desta necessidade urgente, pode até produzir algumas obras, mas são obras próprias da carne, são justiças próprias de si mesmas, conforme o profeta disse, o profeta Isaías declarou ali no capítulo 66, que as nossas justiças são como trapos da imundícia. E o melhor que nós podemos fazer para Deus são obras que são obras reprovadas por Deus. Deus não deseja que você dê nada de você mesmo a Ele, porque Deus deseja se manifestar na tua vida. Deus deseja que a tua família, que os teus amigos do trabalho, que os amigos de faculdade, que as pessoas que te rodeiam, que as pessoas que convivem com você no dia a dia, vejam Deus na tua vida, vejam Cristo no teu viver. É Cristo no teu viver, é o Espírito Santo brilhando em você, e não somente, ou não meramente as nossas obras. E não meramente as nossas obras. Pense comigo, nós vivemos num tempo de muito capitalismo, nós vivemos num tempo de extremo materialismo.
As pessoas são consumistas. As pessoas estão correndo nesta correria frenética, dia a dia, para um lado, para o outro, buscando alcançar, buscando viver, buscando sobreviver, buscando conquistar, buscando possuir, buscando agregar tesouros e riquezas materiais, ao passo que o povo, que o ser humano, sobretudo os cristãos, estão destituídos da verdadeira riqueza que é Cristo, desprovidos de Cristo, desprovidos de Deus, levam o nome de Deus, são servos de Deus, são virgens, são cristãos, porém alheios à realidade de Deus. Isto é uma condição própria desta era. Isto é uma condição própria do espírito do momento de Laodiceia que vivemos. Essa mensagem, esta série de mensagens, os mistérios do reino dos céus, tem como objetivo, meus queridos, gerar em nós tal consciência. Precisamos gerar e precisamos estabelecer em nós uma consciência da verdade de Deus, uma consciência de quem somos em Deus e da nossa responsabilidade diante daquilo que somos e diante da verdade de Deus. Precisamos construir, gerar em nós uma fé sedimentada no nosso coração, e que os nossos corações estejam totalmente vinculados em amor, uns com os outros, na comunhão da igreja, na comunhão com Cristo, na comunhão com Deus, caminhando nesta caminhada desértica, em busca de nos encontrarmos com Jesus naquele grande dia. Aqui em Efésios capítulo 5, quero ler um texto com os irmãos. O apóstolo Paulo diz as seguintes palavras, versículo 1: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Olha só. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrice. Coisas estas inconvenientes, antes, pelo contrário, que haja entre nós ações de graças. Sabei isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que a idolatria tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas. Atenção. Outrora todos nós éramos trevas, porém agora sois luz no Senhor. Olha o texto. Agora nós somos luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Olha o que Deus está falando para nós nessa manhã. Devemos andar. As virgens, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Elas começaram uma trajetória, uma caminhada. E o texto diz: andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Olha só, esses 3 atributos aqui estão ali, elencados naquela lista de Gálatas capítulo 5. Quando diz que o fruto do Espírito não é o meu fruto, não é o teu fruto, não é o fruto dos irmãos, é o fruto do Espírito. O próprio Deus em nós produz aquilo que Ele deseja que seja produzido. Ou seja, o frutificar do reino dos céus neste mundo tenebroso consiste no próprio Deus frutificar em nós a sua vida divina, a sua natureza santa, a sua bondade, a sua justiça e a sua verdade. Versículo 10: provando sempre o que é aceitável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifesta, porque tudo que se manifesta é luz. Versículo 14, atenção. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes. Esse tempo de Laodiceia é um tempo de muito sono espiritual. As pessoas não estão enxergando, não estão olhando, estão adormecidas. As pessoas estão
totalmente desligadas daquilo que verdadeiramente tem valor para nós. Diz o texto: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, e sim como sábios. Olha as virgens aqui, ó. As virgens nércias e as virgens sábias. Por quê? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. É importante que todos os cristãos entendam qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém, queridos? Desperta, ó tu que dormes. É tempo de despertamento. É tempo de nos levantar dentre os mortos, dentre aqueles que estão prostrados, dentre aqueles que vivem uma vida de pecado, uma vida de imprudência, uma vida de estar desapercebido dos verdadeiros valores e valorizando tanto aquilo que é de menor valor ou que não tem valor algum. É tempo desse despertamento, como aquele filho pródigo, que após ter saído da casa do pai, ter dissipado todos os seus bens, ele se encontrava em uma condição de vergonha, estava no lamaçal do pecado, estava ali totalmente prostrado, cheio de vergonha, naquele chiqueiro de porcos, quando diz o texto, caindo em si, disse, olha só, quando diz aqui, desperta, ó tu que dormes, o filho pródigo, ele caiu em si. Nós precisamos desse despertamento. Nós precisamos nos dar conta de que o tempo é de despertar. E o filho disse, na casa do meu pai há pão com abundância e eu aqui pereço de fome. E aí ele disse consigo mesmo, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E diz que ele levantando, ele foi até o seu pai. Queridos, é tempo de nos reconciliarmos com Deus. É tempo de nos apegarmos ao Evangelho. É tempo de deixarmos de lado as coisas de menor valor, deixar de lado essas picuinhas, as coisas do mundo, deixar de lado as mágoas, as amarguras, os ressentimentos, essas coisas do coração caído do ser humano. E é tempo de despertar, é tempo de crer em Jesus e de buscar o Senhor. É tempo de abrir a porta do coração, porque Jesus está batendo a porta do nosso coração. Jesus deseja entrar na tua vida. Jesus deseja ter comunhão contigo e você com Ele. Nessa caminhada, precisamos dessa comunhão com Deus. A parábola das 10 virgens nos ensina que sem Deus não podemos fazer nada. Jesus declarou em João capítulo 15, versículo 5, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não podemos caminhar sem Deus. Vamos tomar posse da oportunidade que temos. Vamos tomar posse daquilo que Deus está nos dando. Vamos tomar posse da oportunidade de congregar. Veja que nesses dias não estamos congregando presencialmente, alguns irmãos já estão lamentando, estão com saudade do convívio, da assembleia, da reunião dos irmãos, do abraço do irmão, e é um tempo necessário que temos que nos afastar. No entanto, precisamos ler isso e entendermos que precisamos valorizar aquilo que Deus nos dá. Não podemos desprezar as reuniões da igreja, não podemos desprezar a palavra do Evangelho, não podemos desprezar a oportunidade que Deus nos dá nesse momento tão difícil que nós passamos. É um tempo que antecede a segunda vinda de Cristo. Portanto, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos de Deus, nós precisamos buscar a Deus, precisamos orar a Deus, precisamos ter comunhão com Deus na oração, na palavra, nas reuniões da igreja, em comunhão com Deus, em dependência de Deus, olhando sempre para o nosso coração, buscando julgar a nós mesmos para que naquele grande dia, ao sermos julgados por Cristo, não sejamos reprovados como aquelas virgens nécias que ficaram do lado de fora do reino milenar, porque as obras foram reprovadas e elas estavam em uma condição de reprovação diante do tribunal de Cristo. Amados, quero encerrar essa mensagem
dizendo para vocês que vamos continuar firmes com o Senhor. Não abandone a tua fé. Não permita que o sofrimento, que as dificuldades do mundo possa te submergir. Não permita que os problemas familiares, que a dificuldade pessoal na tua vida, na tua casa, no teu casamento, que as dificuldades sociais, financeiras, problemas de saúde, problema com o tempo, problemas de desânimo, de tristeza, te afastem ou nos afastem de Deus. Não permita isso. Levanta, desperta e começa a caminhar, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Amém? Porque logo, logo estaremos com o Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos vocês. Eu quero orar neste momento. Feche seus olhos, vamos orar comigo em nome de Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus nós oramos. A tua palavra foi falada e a tua palavra é a verdade. É a verdade que liberta, é a verdade que quebra as cadeias do engano, da maldade, do egoísmo, da religiosidade, da hipocrisia, das trevas. A tua palavra, ó Deus, gera em nós uma libertação e constitui em nós uma visão governante que nos projeta para uma experiência do reino, para uma experiência de vida cristã autêntica e vencedora. E esta vida cristã vencedora só é possível por meio do Senhor, por meio de uma comunhão contigo, por meio de uma intimidade com Deus na oração, no temor, na dependência, congregando efetivamente, na comunhão dos irmãos e nesta entrega do coração e da nossa vida. Senhor, alcança o nosso ser, alcança o ser dos teus servos na face da terra, alcança a tua igreja, desperta os corações, Senhor, desperta o nosso espírito para atentarmos para as coisas de maior valor e para que possamos, ó Deus, deixar de lado essas coisas de pequeno valor e olharmos firmemente para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Senhor, alcança o meu coração e o coração de todos os teus servos. Senhor, cumpre em nós um pouco mais da tua vontade. Senhor, constitui os nossos corações, corações sábios, corações sedentos, que procedem de maneira sábia, de maneira prudente, corações e mentes que confiam no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Abraça o teu servo onde quer que esteja, abraça a tua serva na face da terra. Senhor, cuida das nossas famílias neste momento de enfermidade mundial, nesse momento de tanto sofrimento, de tanto temor. As pessoas estão espantadas, ó Deus, com esta pandemia, mas nós descansamos no Senhor e confiamos em Ti, e somos sabedores de que as nossas vidas estão nas Tuas mãos. Senhor, guarda as famílias na terra, guarda as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos. Senhor, guarda os nossos idosos. Senhor, guarda aqueles, ó Deus, que são os profissionais da área da saúde, que estão fazendo linha de frente contra esta enfermidade. Que o Senhor possa guardar a saúde deles, guardar o coração, a mente, suas famílias, e que todos nós, na força que o Senhor supre, possamos vencer este momento de dificuldade e depois de ter vencido tudo, permanecermos inabaláveis na Tua presença, sendo fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder. Ó Senhor, nos dê uma semana abençoada na Tua presença, e Espírito Santo nos conduz e nos fortalece a cada instante. É o que te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém, Senhor, e graças a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.